E agora a gente fala sobre um tema que gera muitos questionamentos: as indenizações. Recebemos agora o advogado Eduardo Lemos Barbosa, que é membro da Escola Nacional de Advocacia. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Fazer a primeira pergunta: qual é a diferença de indenização moral e material? Bom, falando assim em breves palavras, a indenização por dano material ela é baseada no salário da vítima. Digamos que a vítima tenha aí, numa hipótese, falecido aí num acidente aéreo, tenha 30 anos, recebesse 10 mil por mês. Os familiares dessa vítima teriam direito a 2/3 desse salário, 6.600 e pouco. Durante que tempo? Até a época que essa vítima, pela expectativa de vida da tábua do IBGE, teria. Hoje seria em torno de 72 anos e 6 meses, se não me engano. Aí seria a diferença entre a idade dele, 30 anos, até os 72,6, 2/3 do salário multiplicado, agregado, 13º e férias. É uma equação matemática, o dano material. Vai ser maior caso a vítima venha a falecer jovem e ganhe bem. No caso de morte, claro que no caso de outras sequelas serão mensuradas de acordo, né, em percentuais menores, digamos assim, no que tange ao dano material. O dano moral ele é subjetivo. Aliás, é a grande polêmica na jurisprudência brasileira. Como avaliar, né? Como quantificar, por exemplo, já que a gente está falando de acidente aéreo, uma mãe que perdeu um filho no acidente aéreo. Como colocar um valor para essa dor, que é uma dor, logicamente, imensurável, que ninguém pode precisar e a gente que atua em tantos casos aí sabe que muito bem a mãe gostaria de ver de volta o seu filho sem nenhum valor de compensação. Mas convencionou-se que a indenização é em valores. E para isso vai ter que se atribuir, e é essa a questão bastante polêmica do dano moral. Isso aí entra também em questão não só de como foi essa perda, mas também quanto tempo está durando essa... Por exemplo, foi perda de 10 anos atrás, como o caso da TAM, que já faz 12 anos, o senhor trabalha, né, com o acidente da TAM, né? Muitos casos dos familiares. Vai aumentando, na verdade, esse dano moral, né? Inclusive a gente até escreveu esse livro. Segunda edição já, né? Já na segunda edição da editora Manoli, a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira. Aqui não é um juridiquês, na verdade é um livro que fala sobre o drama das famílias. Eu atuei lá a favor de 12 famílias nesse acidente aéreo e nós contamos aqui como ele ocorreu, não no juridiquês, mas o drama de cada uma das famílias. Bom, na verdade, realmente a indenização, quanto mais passa o tempo, infelizmente é um pouco inverso. Mais passa o tempo, mais parece que o vento leva e parece que na hora de avaliar a dor, os valores às vezes não são. Na verdade nunca são, mas ainda quanto mais distância do tempo, pior é ainda para você conseguir um valor alto. É como se abrandasse, por exemplo, é que nem a questão da perda mesmo, né? Tu acaba acostumando, digamos assim, com a perda e na questão jurídica acaba acontecendo isso também. Sem dúvida. Uma coisa é você avaliar e ir para uma sentença 1 ano, 2 depois do fato. Outra coisa é passar 5 e o juiz olhar aquilo, né? E ver que já está meio antigo, já a mídia não fala mais, né? E fica meio, cai um pouco, né? Entre aspas, num esquecimento, né? Claro que cabe ao profissional que vai atuar a favor não deixar isso acontecer, né? Entende? Mas esse é o problema. Quanto mais tempo passa, pior é para aquelas famílias que precisam da indenização. Agora que a gente entrou nesse assunto, como é que está o caso dessas 12 famílias que o senhor representa do acidente? Olha, muita gente não sabe, mas até esse caso da TAM de 17/7/2007, né, um número meio cabalístico, que a gente até fala sobre isso no livro. Esse caso, no aspecto jurídico, é óbvio, indenizatório, em 2 anos, praticamente 95% recebeu. Mas como assim? Não, recebeu porque houve muitos acordos. Houveram ações nos Estados Unidos, porque tinha uma vítima americana nesse voo, então houve indenizações oriundas de lá. O Ministério Público do Estado de São Paulo criou câmeras de indenização na época, que eram compostas pelos advogados das famílias das vítimas e os advogados da seguradora da TAM, e ali compuseram acordos, enfim. Das 199 vítimas, eu lhe digo que em 2 anos e pouco, umas 190 fizeram acordo. Digo isso já dizendo que foi um fato inédito, em outros acidentes que ocorreram após, nunca mais teve, digamos assim, esse êxito nessa questão jurídica indenizatória. A indenização, mas a questão continua sendo, alguns familiares ainda querem a responsabilidade das... Né, Não, na parte criminal, né, foi julgado já também a responsabilidade dos diretores da TAM e, a meu ver, de uma forma
equivocada, mas foram absolvidos aqueles que estavam indiciados criminalmente. Eu falo da indenização civil, né? Uhum. Pois é, agora falando sobre acidentes, inclusive, como é que funciona a pena seca, como aconteceu no acidente de Chapecó? Esse acidente da Chapecoense, aliás, também estamos ali atuando, e então tem algumas restrições nos comentários, mas sem dúvida nenhuma. Foi escolhida uma companhia aérea, né, desconhecida praticamente do meio, e ali foi autorizado um plano de voo lá em Santa Cruz de la Sierra que jamais poderia ter sido autorizado, porque a capacidade de combustível não teria como alcançar, então aquele órgão que autorizou também é culpado. E a seguradora alega que não quer pagar justamente por isso, por ser pane seca. E está se discutindo essa questão judicialmente, entendeu? Por enquanto ainda é uma discussão. A gente falou muito da indenização por morte, mas se funciona, por exemplo, um acidente que deixa sequelas permanentes, como é que funciona essa indenização? Também entra nesse aspecto Sim. emocional? Entra o dano material e moral, vai ser medido caso a caso, não tem um padrão, a indenização é assim, não. Cada caso vai se estudar, a gente trabalha com terapeuta, com psicólogo, psiquiatra que vai fazer um laudo para aferir a dor que a pessoa está sofrendo, tem que se fazer um tratamento de terapia, que é a única coisa que pode dar a essas pessoas, né, uma reinvenção, é uma terapia, isso aí é uma essência que essas pessoas precisam. Então, cada caso é um caso. Se a sequela digamos assim, por tempo determinado, ela vai ter uma mensuração no dano moral e no dano material, de acordo com a lesão e o dano. Pois é, e no direito de família, como é que se viabiliza a indenização por abandono afetivo, já que é tão discutido também, né? O abandono afetivo, ele foi curioso esse caso, porque há uns 10 anos teve um caso em Sorocaba, em São Paulo, que uma moça que o pai pagava pensão, como eu digo, ele era adimplente material, mas inadimplente emocional. Embora pagasse pensão em dia, não comparecia em datas nenhumas, aniversário, Natal, etc. E aí ela entrou com uma ação, a primeira com sucesso no Brasil, até o STJ. Na verdade, foi em 2012, transitou em julgado, e o pai foi condenado a pagar mais de R$200 mil a título de abandono afetivo. Quando se esperava que a partir dali proliferaria várias decisões nesse sentido, a jurisprudência, como eu digo, direito não é ciência exata. Ao contrário, se teve uma quantidade imensa de ações, porém as decisões não foram nesse sentido. Então hoje o abandono afetivo tem que ser muito bem comprovado para ter realmente uma indenização. Sim, nesse caso específico, o pai então ele pagava a pensão, mas não aparecia em nada. Não, então. E daí era uma ausente por completo. E ela também, logicamente, porque às vezes o que acontece? Acontecem esses fatos, mas aí a mãe casa de novo e tem um pai, como se chama, um sócio afetivo, aí esse pai substitui. Então, para a jurisprudência, olha, realmente teu pai biológico ele é um ausente, mas olha só, o dano não aconteceu em virtude de que esse novo casamento, esse novo pai substituiu. Então, a jurisprudência entende que não há direito a um dano. Entendi. Então, quando eu digo, indenização, cada caso é um caso, cada caso tem uma história, e é aí nele que a gente tem que mergulhar para encontrar uma sentença ou uma decisão. Por exemplo, com essa ascensão das redes sociais, fotos em Facebook, Twitter, Instagram, mensagens de WhatsApp, também fica mais fácil, de repente, comprovar esse abandono emocional? É verdade, familiar? sem dúvida. O meio da internet, as redes sociais hoje, não só para abandono afetivo, como em tudo, né? Geraram aí um verdadeiro tsunami de ações indenizatórias. Desde as menores até questões como essa, como ofensas, né? no meio da internet. E muitas vezes até elas são, claro, logo excluídas, as pessoas se arrependem, né? Mas tem aí realmente uma polêmica e é mais um elemento de prova, sim. E a questão agora voltando um pouquinho para o trabalho, indenização moral de trabalho, pode entrar em casos de assédio, de vários tipos desse gênero, né? Pode. Tem um acidente de trabalho, tem um assédio, né? E tem sim já previsão aí da jurisprudência, não legal, mas da jurisprudência, onde vai ter a indenização do dano moral. Como eu digo, o dano moral ele tem que ser construído. Houve aquilo ali, não, mas só o fato não chega. Então, você tem que construir ele, Sim, descrever. Recebi um xingamento no trabalho, sei lá, o chefe me chamou de burro, enfim, alguma palavra, um termo mais chulo, assim. Isso aí tem que comprovar e tudo mais, né? Tem que comprovar, até para você ter a indenização, tem um artigo do Código Civil que diz assim, a indenização mede-se pela extensão do dano. Você tem que medir o dano. Ele me ofendeu, tudo bem, não pode, até pode ter uma indenização, talvez simbólica, pedagógica, prestação de serviço à comunidade. Agora, se eu provar a extensão do dano, que aquilo me afetou, que efetivamente me causou, né, um dano, assim, inclusive do meio social, etc.,
Evidentemente, você construindo, você vai ter uma indenização maior. Mas, como eu disse no início, cada caso é um caso e tem que ser construído esse dano moral. E o sexual acaba sendo um pouco mais grave, inclusive, nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Né? Tá certo, então. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista. O prazer foi meu. Só lembrando, então, que mais notícias você confere a partir das 10 horas da noite no Jornal da RDC. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.